professor doutor Sebastian Strobel, da Alemanha. Sebastian Strobel iniciou sua trajetória com um aprendizado como pintor de vitrais. Mais tarde, formou-se em História e Arte, História da Arte e Arqueologia pela Universidade de Colônia, onde obteve o título de doutor em 1990. Entre 1990 e 2005, atuou como chefe do Estúdio de Conservação de Vitrais da Catedral de Canterbury, no Reino Unido, um dos mais importantes centros de conservação de vitrais do mundo. Posteriormente, de 2005 a 2024, exerceu o cargo de professor de conservação de vitrais da Universidade de Ciências Aplicadas de Erfurt, na Alemanha, formando gerações de especialistas. A sua palestra será Quo Vadis Restauração de Vitrais. Por que os restauradores agem como agem? Então, dou a palavra ao senhor Sebastian Strobel. Muito obrigado, Helder. Espero que todos possam me ouvir muito bem. Alguém poderia indicar para mim? Sim, está funcionando bem. Vocês podem ver o meu primeiro slide também? Good. Tudo bem. Então posso começar. Bom, muito obrigado por me convidarem para apresentar essa palestra. Senhoras e senhores, antes de meus alunos na parte posterior de seu treinamento terem a permissão de trabalhar no Originais, eles tinham que passar por um treinamento muito intenso em corpos de teste para ganhar a destreza e as habilidades necessárias para evitar erros muito normalmente realizáveis, como, por exemplo, colar estilhaços de vidro. Tendo causado o dano eles mesmos, martelando o objeto, eles inicialmente tinham que remontar uma pequena lâmina de vidro bidimensional. Depois disso, eles tinham os objetos tridimensionais e aí eram encarregados de remontar uma garrafa de vinho. Como os senhores podem ver, já é um desafio bem diferente. A Glória vinha com a lâmpada que, devido à espessura do vidro, se aproxima do material de vidro medieval. E agora chego na chave do problema. Depois de quebrar a lâmpada, eu dizia para os alunos que eles só receberiam a nota mais alta pelo trabalho de restauração se a lâmpada fosse novamente funcional depois da remontagem estar completa. O que talvez possa ser percebido como uma piada inicialmente, na verdade tinha um fundamento muito sério, que era a questão central do que o conservador pode ou consegue alcançar através da restauração de um objeto. Letra A restauração da funcionalidade original. Letra B, o aspecto visual original, ou seria a letra C, mesmo o embelezamento do objeto. E pensar sobre isso me deixa um pouco arrepiado, mas a introdução de melhorias foi prática comum, especialmente durante o século XIX, como exemplificado por Viollet-le-Duc. No caso dessa restauração de Trieste, a restauração da função do objeto, como um objeto de iluminação, claro, não é possível. Consequentemente, eu até permiti meus alunos a se envolverem na prática de embelezar o objeto, substituindo os filamentos inoperantes com outros objetos de diferente natureza, porque a universidade é uma instituição educacional e, como tal, é normalmente a última oportunidade para os jovens testarem suas capacidades num ambiente protegido, sem repercussões. E sim, a restauração também deve ser divertida, sem julgamento, de vez em quando. Eu posso garantir aos senhores que eu premiei
as duas lâmpadas aqui, a nota mais alta. Mas vamos voltar para a questão ética de o que eu quero alcançar com o restauro. O trabalho dos alunos era o pano de fundo de nosso debate nos seminários quando debatíamos as diferenças entre conservação, restauro e reparo. O próprio princípio subjacente a nosso experimento aqui. De maneira bem ampla, a distinção entre conservação e restauro é relativamente simples. Conservação preserva o legado existente, não acrescenta nada e garante a preservação no máximo possível através de medidas preventivas, no caso, por exemplo, do vitral, através do vitral de proteção. Restauro, por outro lado, restaura o objeto à sua condição original no máximo possível, mas sempre tendo em mente, de acordo com os nossos padrões éticos atuais, que nós ainda saibamos qual era a condição original. Ou seja, em outras palavras, você só pode restaurar o aspecto visual de um objeto quando você conhece exatamente o aspecto visual antes de ele ter sido danificado. Em segundo lugar, também restaura a função original quando for possível e justificável. Essa distinção entre a conservação e o restauro soa como um caso muito óbvio e nitidamente separado, mas infelizmente não é tão simples assim. A limpeza, por exemplo, pode certamente ser as duas coisas. Restauração, restaurar o objeto a seu aspecto, a sua aparência original, e conservação, remover depósitos danosos. Poderíamos facilmente passar o resto do dia debatendo essas ambiguidades nas distinções, mas se complica ainda mais. Depósitos são frequentemente vistos como evidência da história do objeto. Pense pátina, por exemplo. Então, a limpeza se torna um ato de equilíbrio, mesmo que você tenha muito cuidado do que a moça aqui na ilustração que está fazendo a limpeza de primavera de uma forma bem robusta, apesar das boas intenções. O problema com que nos deparamos é tudo que se vai, se vai. Em outras palavras, uma vez que algo foi limpo, foi removido, não pode ser reaplicado, mesmo quando a limpeza é feita sob o microscópio. Ainda assim, fica irrevogavelmente armazenado no algodão do cotonete. A limpeza é uma das etapas mais difíceis do restauro, com resultado que o pior veredito pode ser trazido quando a limpeza é exagerada. Portanto, a distinção entre conservação e restauração é, por si mesma, problemática. No entanto, tentar fazer uma definição clara entre restauro e reparo é ainda consideravelmente mais difícil, porque ambos, basicamente, têm o mesmo objetivo, nominalmente a restauração da funcionalidade, tanto no nível técnico quanto visual. A única questão é até que ponto deveríamos conduzir essa restauração e a que custo. E com isso eu não quero dizer o custo financeiro da restauração, mas a perda do material original. E vou enfatizar diretamente que tal perda é um pecado cardinal na restauração no século XXI. E, infelizmente, repetidamente vê-se oficinas nas quais, sem a menor hesitação ou sem pensar duas vezes, muitas vezes se faz alterações drásticas, como lixar um objeto e mesmo chamar isso de restauração. É claro, é verdade que se eu for lixar o aro lascado de um copo de vidro para não mais causar machucados, feridas, pode retornar ao seu objetivo inicial como um copo para se beber. Mas se não pensarmos nisso como uma causa de danos visuais, o cálice perde as proporções. E isso ainda é um pesadelo quanto à ética da conservação. Para nós, restauradores, lixar é destruição, porque o material original está sendo destruído no processo. Na nossa visão, o cálice agora está mais danificado, porque o reparo
foi ao custo de substância original, ao invés de restauração. Tal intervenção é inaceitável da perspectiva da comunidade de restauro, de restauração. E qualquer um que conduza trabalho dessa forma pode, por definição, deixar de se chamar restaurador. No entanto, o que é frequentemente feito, pelo menos aqui na Alemanha, o profissional com título de restaurador só pode ter esse título como um título ocupacional protegido em 2 de 16 estados da federação. Não me entendam mal. Não me entendam mal. Lixar pode ser aceitável, com certeza, mas apenas se tais condições, específicas condições forem encontradas. Se deixarmos de lado a questão de direito de propriedade, ou seja, a questão se eu, como restaurador, tenho ou não a possibilidade de ditar ao proprietário do cálice o que eles devem fazer com sua propriedade, existe um fator decisivo, que o objeto não deve ser de significância histórica ou cultural. Mas quem decide sobre essa questão de significância, relevância, e mesmo se alguém fosse tomar para si essa responsabilidade, quem deveria dizer que um objeto que hoje em dia não tem muito valor, no futuro não vai ter seu valor aumentado? Na Alemanha, um dos exemplos mais prominentes desse problema é o Palácio da República, construído na Berlim Ocidental entre 1973 e 1976 para sediar o Volkskammer, que é o parlamento da antiga GDR. Após a reunificação dos 2 estados alemães, a edificação claramente não foi valorizada e foi demolida em 2006 para ser substituída por uma remontagem da edificação que originalmente estava erigida lá, o Berliner Stadtschloss, hoje sediando o Humboldt Forum. Uma forma de voltar ao passado que as futuras gerações vão se arrepender. É importante reforçar que mesmo que todas as condições sejam atendidas e que esse passo seja dado, o processo não deve ser descrito como restauração, mas simplesmente como uma reparação, alguma palavra pejorativa. Apenas assim como na conservação, o restauro não deve destruir nenhum material original. Deve, ao contrário, contribuir para a sua preservação. Como consequência, algo fragmentário não se encaixa mais para seu propósito original, mas, de acordo com nossos padrões éticos atuais, um objeto restaurado o mais proximamente possível para a sua condição original. Naturalmente, essa abordagem para a restauração apresenta algumas dificuldades quando nos comunicamos com o público mais amplo e, algumas vezes, não é bem compreendida. Eu agora poderia falar por horas a fio sobre os desenvolvimentos históricos dessa abordagem, mas não se preocupem, eu vou só mencionar que é uma reação à atitude do século XIX, melhor ilustrada por uma frase do volume 8 do Dictionnaire raisonné de l'architecture française, do arquiteto francês e histórico da arte Eugène Viollet-le-Duc, que escreveu o seguinte: restaurar uma edificação não significa preservar, reparar ou reconstruí-lo. Ao invés disso, significa trazer a edificação ao estado de perfeição que nunca poderia ter sido alcançado em nenhum momento histórico. Como consequência, por exemplo, o interior da Sainte-Chapelle, em Paris, e especificamente seus murais, foram restaurados a um estado que, quando vistos ao lado dos vitrais originais, hoje descreveríamos como um Gesamtkunstwerk, apesar de nunca ter sido de tal maneira. Isso poderia ter funcionado a longo prazo? Não. Olhando em retrospecto, portanto, é difícil pensar que uma atitude tão rigorosa quanto aos originais e seus criadores apareceu mesmo no meio do século XX e cedeu a um desejo de não permitir nenhuma alteração. Alinhado com o moto: se tenho risco de errar, eu prefiro não fazer nada. Não deixando
deixando buracos em janelas, como na Catedral de Hamburgo, e painéis em Leipzig também, ou algumas vezes até pior. Isso levou a intervenções que, da perspectiva de hoje, são questionáveis. Nominalmente, a redução ao que é atualmente original. É realmente original. Como exemplo dessa redução ao estado original, gostaria de mostrar-lhes a estátua de Laocoon e seus filhos, que agora está sediada nos museus do Vaticano após sua redescoberta na Esquiline Hill em 1505 e imediatamente criativamente restaurada. Eu digo criativamente, porque alguns dos membros estavam faltando, mas foram substituídos para dar a aparência de estar completo, sem saber qual a aparência original das peças que acabaram sendo inseridas. Na metade do século XX, claro, algo não era uma questão. Então o grupo foi reduzido a o que ainda era elemento original. Isso foi uma intervenção drástica, mas mesmo da perspectiva de hoje, pelo menos foi parcialmente justificada, porque um fragmento do braço de Laocoon foi descoberto desde então. De outra forma, no entanto, essa redução teria sido problemática, porque mais de 500 anos da história do objeto foram perdidos no processo, ou como diremos na restauração, a segunda historicidade do objeto não é mais discernível. Isso é ainda mais um fator que ainda dificulta mais hoje justificar qualquer curso de ação, qualquer direção que possa tomar. Por exemplo, qual estado deveríamos preservar nessa pintura? O original ou do lado direito? Ou a sobreposição de pintura do lado esquerdo? Obviamente que o restaurador ou o curador decidiu retornar ao estado original. Mas como você teria decidido? Quando aplicado a vidros e vitrais, a situação é de uma certa forma mais simples. Aqui, pelo menos, não estamos lidando com múltiplas camadas de tinta, uma sobre a outra. No caso da garrafa medieval já apresentada, fica claro que não queremos preservar parte de sua segunda historicidade, ou seja, seu estado estilhaçado. Mas até que ponto iríamos na restauração de sua condição original? 2 requisitos precisam ser atendidos aqui. O primeiro é, de uma certa forma, simples de se atender. O objeto deve ser e permanecer estruturalmente sólido após a remontagem, não deve cair. O segundo requisito é mais difícil de atender, porque é inevitavelmente avaliado de maneira diferente por cada indivíduo. A criação de sua integridade visual. Ou seja, a minha imaginação é suficiente para perceber um objeto fragmentado como um todo? A essência da questão é a seguinte: a imaginação é subjetiva e fortemente influenciada pelo conhecimento anterior e pela criatividade interna. Graças ao meu treinamento e décadas de experiência, eu posso visualizar um objeto com minha mente de maneira muito mais completa do que o visitante normal de um museu. Consequentemente, as discussões são inevitáveis entre mim, como restaurador, que desejaria evitar os erros do passado e que insiste numa intervenção mínima, e o proprietário, que deseja possuir um objeto apresentado de maneira tão completa quanto possível. Com tudo que eu disse até agora, eu espero ter preparado a base para uma apreciação de nossa abordagem quanto à restauração de vitrais e avançar para lhes apresentar exemplos onde meus colegas, meus alunos e eu mesmo tentamos fazer restauração tanto da integridade visual quanto física de um painel de vitral. Tendo falado sobre a funcionalidade e o aspecto visual na restauração, eu devo enfatizar no princípio que, em contraste com muitas outras disciplinas na arte, vitral tem uma posição muito sortuda, na qual é possível separar os dois objetivos de qualquer janela de vitral.
nominalmente, ser um escudo contra as intempéries, deixando a luz e mantendo a chuva do lado de fora. Em segundo lugar, ter a função de ser uma obra de arte. Por muitas décadas agora, se tornou uma rotina mudar a função de um escudo contra as intempéries para o vitral ter uma camada de proteção. E a introdução de uma camada de proteção, uma vidraça de proteção, é por si só algo que não deixa de apresentar problemas, porque há muitos debates nos quais poderíamos passar muito tempo. Mas é uma opção aceita e viável que reduz o vitral a um objeto de arte sem nenhuma função prática, facilitando a restauração de sua integridade visual unicamente, o que por si só já é difícil o suficiente e é mais fácil falar do que fazer se você gostaria de aderir ao código de ética atual da restauração. Então, vou apresentar vários exemplos de projetos de restauração em que tal abordagem foi respeitada com resultados variáveis e consequências variáveis. E vou começar com um meio fácil, o restauro da janela ocidental na Catedral de Colônia. Após um hiato de mais de 400 anos entre cerca de 1520 e 1842, a catedral mais famosa gótica da Alemanha foi finalmente concluída em 1880. 10 anos antes de ter sido completada, em 1870, a janela ocidental recebeu painéis de vitral apresentando cenas dos Novo e Antigo Testamento baseadas no design do artista Karl Julius Milde de Lübeck. A janela permaneceu irretocada e os 48 painéis foram removidos por segurança. Então, vamos voltar um pouco. Foram removidos com ornatos e é sempre muito difícil remover com os ornatos, mas os ornatos foram deixados lá. Em 1942, durante um ataque aéreo chamado A Noite dos Mil Bombeadores, o desastre chegou e os painéis de ornatos foram reduzidos a estilhaços irrecuperáveis. Nada ficou de pé. E a janela foi substituída por um novo design na década de 80, com a decisão de retornar os painéis originais em sua plena glória. Isso foi possibilitado através da decisão muito inteligente de Milde, em 1870, de oferecer seus desenhos na escala 1:1 em carvão e os cartões de Dom Barrute, e eles ainda foram preservados até 1980. Então, ainda existiam os desenhos de Dom Barrute em 1980. Uma vez tendo sido tomada essa decisão e tendo a disponibilidade financeira, a reconstrução de todos os painéis faltantes dos ornatos foi conduzida, baseado nos desenhos originais a carvão, ajudados por uma análise muito minuciosa de como houve a transferência dos desenhos para os cartões 1:1, e depois para o vidro, com análise da técnica de pintura aplicada e os painéis sobreviventes, e finalmente as cores exatas foram aplicadas. Eu espero que vocês concordem que esse foi um projeto de fato de restauração. Ficou conhecido até o pequeno detalhe. Sabia-se todos os detalhes desde antes da destruição do painel e, claro, que houve um certo grau de interpretação pelo pintor de vidro, coisa que é chamada sua caligrafia. Na minha opinião, nesse caso, o vitral foi restaurado à sua glória anterior, de maneira plena, com a integridade e autenticidade intactas.
Agora, com o segundo exemplo, a gente passa da grande escala para pequena escala, ilustrando outro aspecto de restaurar a integridade visual do painel. Não, dessa vez, não apenas recuperando o que foi perdido, mas mexendo na condição do vidro histórico que foi salvo usando uma técnica centenária chamada do chumbo reparador. Ao contrário de nós, que hoje podemos usar resinas para colar pequenos estilhaços de volta, esse chumbo foi usado por muitos séculos como uma forma de manter o original íntegro se houvesse vidros quebrados. Esse foi o caso, por exemplo, nesse pequeno retrato de um homem criado como parte de um vitral muito maior, que hoje não se sabe mais onde está, em 1525, para um painel no claustro do mosteiro cartusiano de Santa Maria Madalena, em Louvain, a 30 quilômetros ao leste de Bruxelas. Esse fragmento teve uma história bem atribulada, levando a sua instalação após 1877, com outros vidros vindos do mosteiro, na janela oriental da igreja de Saint-Guen, em Louan-Fluefo, um pequeno vilarejo na costa norte da ilha de Anglesey, no Gales do Norte. O ateliê responsável pela instalação do vitral de Louvain em 1877 decidiu preencher as faltas dos ornatos com os remanescentes dos painéis perdidos e que, muito graciosamente, não tinham apenas vidro intacto, mas pequenos detalhes danificados que eles juntaram com esses chumbos. E há muito a se falar sobre as dificuldades técnicas dessa técnica, mas eu vou falar apenas das implicações visuais por conta do tempo. Quando o meu estúdio na Catedral de Canterbury foi atribuída em 2002 com o restauro e conservação desse painel, desse vitral, o vidro de Louvain também estava na cancela e na nave da igreja. Decidimos então remover os chumbos, como nesse exemplo mostrado aqui, usando uma resina epóxi para colar os fragmentos. Mais uma vez, como na janela ocidental da Catedral de Colônia, isso foi um caso muito claro em que a integridade visual foi restaurada, respeitando o Código de Ética da Restauração. Ou seja, nós deixamos de lado a questão da história do objeto. Também já mencionamos isso no caso da escultura de Lacan. Essa história foi obliterada pela restauração. Então, vocês podem até levantar quais foram esses pontos, se vocês quiserem, durante as perguntas, mas eu posso dizer para vocês que todos os pontos éticos foram respeitados. Mas é preciso precaver-se contra a questão de, será que um chumbo de reparação pode ser identificado dos originais dentro de um painel tão pequeno assim? Você não consegue distinguir um do outro. Aqui num vitral tão pequeno, comparando o de Louvain e o de hoje na igreja de Saint-Guen, você tem vários chumbos adicionais que foram que podem ser vistos. A gente vê aqui no terço superior, a gente consegue identificar um deles, que é claramente um de reparo, esse aqui, que cruza a imagem. Mas mesmo isso já é questionável. Aqui, evidentemente, não tem um chumbo acrescentado como reparo. Então, a gente tem que pensar que ele tem uma extensão de quase 60 centímetros. Então, para você pintar e montar um vidro desse tamanho, não seria possível. Então, é preciso introduzir um reforço, porque senão não seria possível manter a integridade do vitral.
Então, eu acho que esse sim é um chumbo original e não um chumbo introduzido como reparo. E essa aqui, que é um pouco mais tortinha, talvez não seja. É difícil distinguir, mas observando essa área, a gente vê que acima tem um chumbo original, mas embaixo você tem esse que é mais enviesado, mais torto. E ele não deve ser um original. Ele pode ter sido aplicado para evitar uma fratura. E se fosse um original, ele estaria em outra posição. Mas isso é claro que um palpite meu. Não dá para saber se é ou não um chumbo aplicado posteriormente como reparo. Então, sempre preciso ter muito cuidado ao se remover calhas de chumbo, porque elas podem muito bem serem autênticas, originais. Por fim, vou dar exemplo de um projeto de restauração em que não havia nenhuma informação para as partes perdidas, mas onde meus alunos e eu tentamos, mesmo assim, recuperar a integridade visual e talvez em detrimento da sua autenticidade. O projeto começou quando eu estava fazendo uma análise in situ na janela oriental da Igreja Protestante de Dondorf, em South Turingia, Turingia do Sul, ou pelo menos o que restava desse vitral. A janela oriental apresentava 2 janelas de luz acima do altar, conectada com um óculo, coroando o conjunto, e as luzes tinham painéis retangulares e um arco pontudo, e foram criadas em 1912 pelo Estúdio Frank, em Naumburg, e esse é o estado em que se encontrava em 1930 à esquerda. Infelizmente, é a melhor imagem que restou do painel original, o que era muito inconclusivo, não ajudava na tarefa de restauração. Porque os painéis dos vitrais haviam sido removidos em 1970 e, por causa do redesenho do interior da igreja, foram substituídos por uma vidraça transparente em uma nova esquadria. O outro problema era que os painéis haviam sido armazenados, entre aspas, na galeria norte da igreja de forma horizontal. Terceiro problema, a galeria era usada para abrigar os frequentadores dos serviços de Natal, dos cultos de Natal na igreja, ou seja, foram danificados e havia fragmentos que as pessoas levavam para casa como lembrancinha. Então, a condição dos painéis era realmente triste. Aqui é uma imagem da nossa análise e na medida do possível, eu e os meus alunos voltamos tentando assegurar a segurança do que havia sobrado dos painéis e desenvolver um conceito para a conservação e restauração. A reinstalação na locação original foi completamente eliminada porque havia essas alterações nas esquadrias que tinha um impacto muito significativo no que poderíamos fazer a partir disso. E no início do projeto houve esse problema de montar pacientemente esse quebra-cabeças, que foi bem divertido. O resultado é que 7 dos 8 campos retangulares puderam ser construídos a partir dos fragmentos, mas havia muitas lacunas de impacto muito relevante, com posição e tamanho, com efeitos muito importantes na leitura das imagens. Então, essa situação inicial exigiu uma solução diferenciada, que foi desenvolvida entre a equipe e a paróquia. Vou explicar quais foram os princípios em que trabalhamos nos painéis 3A e 4A, que ilustram o batismo de Cristo por João Batista nas margens do Rio Jordão. A base do conceito de tratamento das perdas é uma abordagem a partir da pintura moral que foi usada e postulada por Paul Philippot e Paulo e Laura Mora na década de 1970. Ou seja, uma diferenciação clara entre diferentes categorias de imperfeições e os diferentes tratamentos
de acordo de um conceito sistemático especialmente feito para cada uma desses segmentos. Então, dessa forma, abre aspas, a continuidade de uma imagem fragmentária deve ser reobtida e viabilizada sem nenhuma falsificação. Fecha aspas. E aplicada no nosso projeto, 2 categorias de perdas foram identificadas. Primeiro, as perdas que poderiam ser reconstruídas com base nos motivos conhecidos, que se tinham documentados, de uma maneira similar à janela ocidental da Catedral de Colônia. Uma segunda categoria das partes faltantes que não poderiam ser reconstruídas porque não se conheciam os desenhos. A primeira categoria consistiu principalmente em preencher as partes faltantes na área ornamental do desenho. Nesse caso, foi possível determinar claramente quais eram as seções faltantes usando o painel vizinho adjacente como referência. E dessa forma, os acréscimos foram fiéis ao original, de forma legítima e usando toda a informação disponível. Mas a segunda categoria afetava também a decoração ornamental e o fundo. Mas, para complicar ainda mais, partes da representação pictórica eram difíceis de determinar uma associação apropriada por causa da sua falta de leitura e integridade. A gente só podia dar palpites do que eram as imagens originais, mas realmente isso era uma grande incógnita. Foi, por exemplo, o caso de um ornamento aqui no painel 4A. Se vê na imagem que não dava para determinar qual era a aparência desse ornamento. Então, todos os desenhos de reconstrução eram meramente especulativos. Então, como proceder? Então, não dava para saber se estavam corretos ou não. Então, como decidimos proceder? Naquela mesma época, eu fiquei sabendo de outro projeto com problema similar no Hospital Notre-Dame-la-Rose, em Lessines, Bélgica, em que os vitrais foram restaurados pelo estúdio Peters de Paderborn, na Alemanha. Eles assumiram uma abordagem muito interessante. As partes faltantes que não poderiam ser reconstruídas sem incertezas foram preenchidas com quadrados coloridos ou retângulos trapezoides. E isso usando o tom de cor presumida do motivo original, que foi perdido, para integrar essas partes, essas lacunas com a área circundante. E essa abordagem me pareceu pertinente para o meu projeto. O princípio, no entanto, era adequado, apesar dos quadrados serem muito grandes, porque com esses quadrados coloridos, uma solução monocromática, como a de Leipzig, poderia ser evitada, porque a gente poderia escolher os diferentes tons baseados nos tons vizinhos. Então, essas substituições das lacunas poderiam se integrar com o todo. E isso permitiu também desenvolver esse conceito ainda mais, usando o artigo 4 da Carta de Veneza. Aqui, isso reitera a visão de que não precisamos apenas parar no ponto onde se começa a conjecturar. Mais importante, se fala que qualquer trabalho adicional deve trazer a marca de uma produção contemporânea, ou seja, mais recente. Então, eu me perguntei, se a gente fosse reduzir a dimensão desses quadradinhos para que eles se tornem do tamanho de pixels, a gente está na era dos pixels. Então, essa ideia foi concebida e a gente pensou como aplicá-la, então, ao projeto de Dondorf. Para as áreas ornamentais e para o fundo, o tamanho desses quadradinhos tinha que ser determinada, assim como
as cores e o seu arranjo. E ficou muito claro que, devido à pequena escala desses detalhes em torno da área de lacuna, o tamanho, então, dos quadradinhos de preenchimento teriam que ser, de fato, aproximadamente de um pixel. Cerca de 0,5 por 0,5 centímetros. Foi a dimensão que a gente determinou como mais conveniente. E o espectro de cor incluído também abarcava tons de preto e cinza para se adequar ao entorno. E transferir esses pixels para o vidro, é claro que impunha uma questão técnica. Não vou entrar em detalhe, mas a gente sabia que os custos seriam muito altos. Eu já posso dizer para vocês que era inviável financeiramente. Então, o resultado, mesmo assim alcançado, ficou bastante convincente. A gente conseguiu restaurar a integridade visual, mas não pensem que a gente tem vários pedaços originais que foram a gente usou os vidros originais, inclusive esses vidros transparentes que vocês estão vendo bem claros na visão, na imagem da direita, na verdade são os vidros originais. É só porque a gente fez uma sobreexposição da fotografia e eles aparecem muito brancos, mas são os vidros originais escurecidos. No caso de grandes perdas, como no painel 3A que a gente vê aqui, a gente vê essa questão de suavizar a superfície e a gente tinha que avançar nesse restauro. A gente sabia que havia tanto iconografia faltante quanto linhas de chumbo. Mas o nosso conhecimento do desenho original não era suficiente para basear a nosso acréscimo, mas foi muito útil a gente ter como modelo outros vitrais de outras igrejas da região de Turíngia. Então a gente fez várias viagens e vários dias para analisar esses outros vitrais da vizinhança e que nos proporcionaram informação suficiente também para desenvolver uma grade de pixels em quais os que a gente usou na área de Dondorf. Então, foi muito importante que a gente levou o princípio de leitura da imagem em consideração, ou seja, havia uma cabeça com uma barba, uma mão, e que de uma distância ainda podíamos manter certos detalhes com um certo nível de abstração. E para chegar no tamanho apropriado dos pixels, a gente usou uma simulação digital, usando um computador e um programa de edição, onde podemos fazer a comparação dos vitrais, processando numa dimensão de pixel de 0,8 por 0,8 centímetros. As cores foram selecionadas com base na imagem já disponível e as sombras e modelagem foram aplicadas de maneira discreta, usando pixels mais escuros, diferenciando as áreas mais claras e mais escuras da barba e do cabelo. E transferimos então a imagem para papel de decalque integrado no painel, e foi aqui que o projeto chegou ao fim. Eu não posso mostrar mais nenhuma imagem desse projeto, porque nesse momento a universidade encerrou o meu departamento, fechou o meu departamento e foi a data da minha aposentadoria. Atualmente, esses painéis estão nas mãos de um dos meus alunos, mas ainda com um futuro bem incerto. Mas não era esse ponto que eu queria trazer. Eu queria trazer exemplos que mostram esse meu argumento de que, enquanto restaurador, devemos sempre nos perguntar qual é a função que o objeto de restauro vai desempenhar no futuro. E isso vai determinar o caminho da restauração. No caso de vitrais,
Muito frequentemente, a restauro da integridade visual é que predomina. Isso pode ser atingido dependendo da informação disponível sobre a condição original do objeto. E também a gente vai sempre esbarrar nas limitações do nosso código de ética atualmente em vigor. Então, esse era o principal argumento que eu queria trazer. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, professor Sebastian Strobel. Revelo, né, que você já esteve aqui no Brasil em 2014. Tivemos o prazer de trabalhar em 2020 e agora, mais uma vez, né, sempre aprendendo muito com suas palavras e, enfim, o que o senhor apresenta. Eu abro agora para perguntas, né, e fiquem à vontade. Olá, Strobel, eu sou Rildo, aqui da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, tudo bem? Eu queria saber como é que está sendo o uso da inteligência artificial na restauração, conservação dos vitrais. Eu devo dizer que eu não vi até o momento essa aplicação. Esse fenômeno da IA veio muito recentemente e se eu estivesse ativo, eu acho, na profissão, com certeza eu estaria fazendo uso dessa técnica. Se eu não tivesse sido impedido de prosseguir na profissão, porque, como eu falei, a universidade fechou o meu departamento em 2024, então muitos poucos alunos permaneciam no departamento de qualquer maneira e a gente não viu isso sendo aplicado. Não, essa é a minha resposta, bem breve. A Letícia lá no fundo. Bom dia, me chamo Beatriz. A minha pergunta talvez seja mais a título de curiosidade, mas essas intervenções feitas com quadriculado, pixelado, eu queria saber se teve muita intervenção na passagem da luz por esse vitral, na forma que as pessoas poderiam ver no chão, por exemplo, quando a luz atravessa esse vitral, se essa intervenção quadriculada mudou muito a forma como a luz passou por esse vitral, como as pessoas puderam perceber a cor no ambiente. No nosso caso, em Dondorf, a gente conseguiu encerrar um dos painéis de vitral. A gente ia começar a trabalhar no painel seguinte. Então, ele, apesar de ter sido completado e concluído, ele não foi instalado na igreja. Tá? Então, a gente não tem essa dimensão. Ele está apenas exposto dentro da paróquia, não foi instalado de volta na janela. Eu tenho certeza que haveria um impacto. Claro que a gente não pôde fazer essa verificação no mundo real, porque ele não foi instalado de volta. Mas a gente realmente tomou muito cuidado na escolha desses pixels, no seu tamanho, da intensidade de cor, os tons de cor utilizados, para a gente tentar ser o mais fiel possível aos originais. Acho que um exemplo que eu posso te dar é que a gente chegou a criar 20 soluções diferentes e a gente comparou 20 soluções diferentes. A gente realmente teria um impacto na passagem da luz, mas não haveria, a meu ver, um perigo, digamos assim, ficaria mais destacado num ambiente de pouca luz ou de excesso de luz,
Nós perdemos conexão com o professor Sebastian. Perdão. Então, nós substituímos o painel em uma outra sala. Nós fizemos esse experimento e nos posicionamos em frente a uma fonte de luz. Embora não fosse a janela original, nós fizemos esse teste da percepção da luz e de cor e chegamos a esse resultado. É claro que tudo era reversível, então nós corremos o risco de instalar e de uma das soluções que a gente achou a mais apropriada, e todo mundo achou que o resultado ficou muito bom. E eu, inclusive, tive que apontar para as pessoas que estavam avaliando onde estavam os pixels da intervenção, e elas nem tinham reparado exatamente onde eles estavam localizados. Então, muito obrigado pela sua pergunta. Embora eu não possa dizer como ficou na janela original, eu posso dizer que não houve grande tanto impacto. Olá, Sebastião, meu nome é Walter, eu tenho uma pergunta para você. Nesse caso, é no número de cores que você aplicou nesses pixels. Foram esmaltes, foram transparentes, foram opacos? Quantos tons de cor e quais foram as técnicas de aplicação? Infelizmente, estamos com problemas de conexão. Nós usamos vidro soprado à boca. Quis ser o mais fiel ao tipo de vidro original que havia sido utilizado, então usamos vidro soprado à boca e com aplicação de esmaltes, que podia ser aplicado por serigrafia. Então, cor por cor, nós usávamos celofane fixados por fita na área de aplicação, naquela área onde o esmalte seria aplicado. Então, era aplicado o esmalte, removíamos a máscara de celofane e aí fazíamos uma nova máscara aplicando a cor e cada segmento um por um. Foi demorado, foi difícil, custou caro, mas eu realmente quis usar todos os materiais originais, mais fiéis aos originais possível. Então foi difícil a gente alcançar uma solução final exatamente igual ao original, mas foi a solução encontrada. Obrigada. Bom dia, professor Sebastian. Obrigada pela sua explanação. A minha pergunta é sobre a identificação das placas de chumbo, dos fios de chumbo, que o senhor comentou que não tinha como saber quando a placa de chumbo é um original ou é um reparo. Vocês consideram, ou vocês têm esse hábito de fazer análises laboratoriais sobre a composição dos materiais para poder identificar diferenças entre um tipo e outro que pudessem ajudar nessa identificação? Até no tempo também, né? Na medição do tempo de antiguidade do material que pudesse ajudar nessa identificação. Vocês trabalham com esses instrumentos, mecanismos? Não, nós nunca usamos esse procedimento de análise laboratorial. Esse caso de Dondorf nem foi necessário, porque a gente realmente conseguia claramente identificar quais eram os originais, quais eram os de reparo.
E, primeiramente, não tinha nem orçamento, tá, para a gente conseguir fazer esse tipo de análise. Então, mesmo a gente tinha especialistas e a gente também não teria um banco de dados para fazer esse tipo de comparação da composição disponível. Deixa eu tentar me lembrar o nome do especialista, mas muito frequentemente você consegue visualizar e analisar visualmente o chumbo e já determinar a sua idade, apenas com análise com essa análise visual. Então, você tem diferentes tipos de chumbo. Então, dependendo das marcas, da aparência, na aparência desse chumbo, então se ele foi fundido, se ele foi moldado. E no século XIX, a gente tem uma característica muito notória no chumbo, em que o centro ele é bem fino, né, o centro dessas barras. Então, a gente pode, através de uma análise visual, identificar. E uma análise laboratorial ficaria fora de orçamento, de todo modo. Olá. Eu gostaria de agradecer a sua participação, dessa vez assim com um sucesso ampliado, porque nós saímos do ambiente resumido, né, de um telefone celular e de um microcomputador para uma audiência fantástica, aqui uma egrégora de vitralistas, restauradores, acadêmicos, e é sobre isso que eu queria, na realidade, não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Eu gostaria de lhe pedir que, com a sua aposentadoria, o senhor não desista de ampliar e divulgar os seus conhecimentos, porque nós não podemos nos deixar derrubar pela burocracia educacional e política dos nossos países. Então, quem sabe nós poderemos fazer outras oportunidades de trazer o seu conhecimento somado a todos aqui presentes e aos que ainda falarão, né? Então, é um pedido, na realidade, não é uma pergunta. E é isso. Muito obrigada. Eu me apresento, eu não sei se ele lembra de mim, mas Marisa, do Teatro Municipal. Ele deve saber, acredito eu, né? Thank you so much. Muito obrigada, Marisa. Muita bondade sua. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Muito obrigada. Não? Bom, Sebastião, muito obrigado.